Olá, vamos dar início aqui à nossa audiência pública referente ao projeto de lei de diretriz orçamentária, número 122, e o projeto de lei orçamentária anual, número 123. Já queria agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também agradecer a equipe técnica da SEMAD e do planejamento que se faz aqui presente na Câmara Municipal. O que vem ser a audiência pública, né? A audiência pública está fundamentada na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos diz que são instrumentos de transparência e de gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, o PPA, o orçamento, a Lei de Diretriz Orçamentária, prestação de contas, relatório de execução orçamentária e o RGE. E o que vem ser essa audiência pública? Na verdade, a audiência pública é um instrumento de participação popular que possibilita ao cidadão a obtenção de informações e conhecimento das ações da administração pública, né? É através da audiência pública que o cidadão fica ciente, informado de quanto será previsto de receitas e despesas para o exercício de 2025. Também terá ciência de quanto será aplicado na educação, na saúde, o quanto será de percentual de folha de pagamento, o que será previsto em cada programa de secretarias e entidades. Na elaboração dos projetos de leis da diretriz orçamentária, foi realizada uma consulta pública no site da Prefeitura e foi dado acesso a toda a população, e só tivemos a participação de 17 pessoas, do qual todas são residentes da zona urbana. Na consulta pública foi realizada uma pergunta, né? Entre elas está, na sua opinião, qual área aonde a administração municipal deve concentrar maiores quantidades de recursos financeiros? Foi definido pela maioria das pessoas que deverá ser aportado maior recurso na área da saúde, depois na área de educação, seguido ali na área de meio ambiente. Outra pergunta realizada na consulta pública foi com relação às obras a serem realizadas pelo município. Na sua opinião, o que seria mais importante? Dentre as opções escolhidas, a maior foi com relação ao asfalto. Segundo a população, o investimento maior deverá ser feito no asfalto, seguido pelas estradas rurais. E o que é essas peças orçamentárias, que seria a LDO e a LOA, que será tratada aqui na audiência pública? De acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretriz Orçamentária será realizada anualmente e estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado. E a LOA nada mais é do que a Lei Orçamentária Anual, realizada anualmente, e deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e na LDO. A LOA é a última peça do planejamento a ser elaborado. A fundamentação legal para fazer a LDO e a LOA é a Constituição Federal, a Lei Federal 4.320, a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município e instruções normativas do Tribunal de Contas, e também instruções normativas da Secretaria do Tesouro Nacional. Para se ter um entendimento do ciclo orçamentário e como funciona a LDO e a LOA, ela primeiro é elaborada pelo Executivo. Ele elabora os projetos de lei tanto orçamentário como a LDO e encaminha-se para o Legislativo, e aqui será feita a discussão e votação, retorna ao Executivo, no qual faz a execução do orçamento. Paralelamente a isso, o Legislativo, que é a Câmara Municipal, vai fazer o controle e a avaliação da execução que o gestor municipal vai fazer. E o Legislativo pode fazer esse controle através do seu controle interno e com o auxílio do Tribunal de Contas. Adentrando aqui ao projeto de lei de diretriz orçamentária, número 122, a Constituição Federal, no seu artigo 165, nos diz que a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá entre elas as diretrizes de política fiscal e as suas respectivas metas.
em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará também a elaboração da LOA e disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais. Na sua elaboração da LDO, deve-se ter algumas exigências, né? A LDO deve ter algumas exigências para a sua elaboração. Entre elas, uma é dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? Então, nesse quadro aqui, a gente pode ver uma timeline aqui da arrecadação das receitas desde 2021 até 2025, sendo que 2021, 2022 e 2023 é a sua arrecadação, da sua receita arrecadada. Então, 2021 foi arrecadado 40 milhões, 2022, 54 milhões, 2023, 59 milhões, e em 2024, a gente não consegue colocar aqui a receita arrecadada, e sim somente a arrecadação prevista. Então, em 2024, foi previsto uma receita de 48 milhões, e para o exercício de 2025, foi previsto 61 milhões. Então, há um crescimento da receita prevista entre 2024 e 2025 em torno de 13 milhões de reais. Outra exigência da LDO é quanto à reserva de contingência. E o que seria essa reserva de contingência? Ela é destinada a atender passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos. Mesmo a administração fazendo todo o levantamento da sua despesa, ainda assim poderá acontecer algumas coisas imprevistas, como enchentes, queda de pontes, alguma calamidade pública. Então, pela lei, deveria ser pelo menos 1% da receita corrente líquida destinado à reserva de contingência. Todavia, o gestor optou em colocar 1,30%, fazendo um total de 615 mil reais para a reserva de contingência para o exercício de 2025. Outra exigência da LDO é dispor sobre alterações na legislação tributária. Então, no seu artigo 43, o Executivo Municipal, mediante autorização legal, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vista a estimular o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Outra exigência da LDO é tratar sobre o gasto com o pessoal. Em seu artigo 46, o Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão observar a lei complementar, o que alcança promover revisão geral anual do aumento da remuneração, conceder adicionais gratificações, criação e extinção de cargos, fazer uma revisão do seu plano de cargos e admitir pessoal aprovado em concurso público. A LDO também trata de alguns anexos. Entre alguns anexos da LDO está a questão dos programas. E o que seria esses programas? Nada mais é que a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou uma demanda da sociedade. Por exemplo, cada secretaria tem o seu programa específico para resolver essa problemática. Por exemplo, na Secretaria de Obras, o nome do programa lá é Manutenção e Obras com Qualidade. Ou seja, terá suas ações específicas nesse programa. Por exemplo, manutenção da atividade administrativa, questão do convênio do FITA, manutenção das suas estradas vicinais e assim por seguinte. O programa da saúde é Saúde Eficaz, o programa lá da CNCELT é Governador Jorge Teixeira mais Esporte e Lazer, e também tem um outro programa lá que é a Valorização à Cultura. Outro anexo tratado na LDO é com relação ao resultado fiscal, ou seja, é a capacidade para honrar os seus compromissos com a população e seus credores. Existem duas metas que deverão ser estabelecidas nessa meta fiscal. Uma é o resultado primário, que é referente ao saldo das receitas e despesas primárias, e o outro é o resultado nominal, que é o conjunto de operações fiscais realizadas pela administração pública. E o resultado primário de Governador Jorge Teixeira, acima da linha, ficou um resultado negativo, de menos 4 milhões de reais, cerca de 5 milhões de reais, né? E o resultado nominal, abaixo da linha, ficou em menos 2 milhões 676, ficou no valor de 61 milhões 512.173 reais e 99 centavos. Então ficou distribuído entre impostos, contribuições, receita patrimonial e receitas e transferências correntes.
No caso do município, transferências correntes é o valor de maior montante, perpassando aí um valor de 52 milhões de reais. Outra determinação da Constituição Federal é com relação à aplicação na saúde. O mínimo a ser aplicado pelo município deveria ser R$ 5.543. Todavia, a aplicação destinada para o exercício de 2025 na saúde tem um valor de R$ 6.652.000, sendo esse um percentual de 18%. Ou seja, o município de Governador Jorge Teixeira está aplicando 3% a mais do mínimo exigido. Na educação também há um percentual mínimo exigido pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal, o mínimo exigido para Jorge Teixeira seria de R$ 9.238.000, ou seja, 25%. No entanto, o município irá iniciar aplicando 29,50%, fazendo um total de R$ 10.901.000, né? Ou seja, Jorge Teixeira aplicou 4% a mais do que o exigido. Outra meta que deverá ser atendida é com relação ao percentual da folha, né? Isso nós temos como base a receita corrente líquida. Pela legislação, a prefeitura não pode gastar com o seu pessoal, né, com o limite legal de pessoal, só pode ser até 54%, ou seja, um valor até 25 milhões. Todavia, a prefeitura vai gastar com despesa de pessoal 21 milhões, ou seja, 46% dos 54. Então, Jorge Teixeira está cumprindo aí com o índice da folha. Já a Câmara Municipal poderia gastar até 6%, ou seja, 2.824.000. Ela está investindo, né, com a despesa de pessoal 1.428.000, dando assim um total de 3,03%. Também está dentro do limite exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todos esses 61 milhões que foi previsto na receita está assim demonstrado através dos seus órgãos, né? Órgãos e entidades. Ou seja, 61 milhões será distribuído para a Câmara Municipal, para as secretarias e assim por seguinte. Então, a Câmara Municipal está rateado um valor para ela de R$ 2.686.000. O gabinete do prefeito ficou com R$ 1 milhão desses 61. O Fundo Municipal de Assistência Social, 324.000. Secretaria Municipal de Administração, 10 milhões. Secretaria de Educação, 17 milhões. Secretaria Municipal de Fazenda, 2 milhões. Secretaria de Obras, cerca de R$ 2.050.000. Secretaria de Meio Ambiente, R$ 294.000. Secretaria de Agricultura, R$ 500.000. Fundo Municipal de Saúde, 6 milhões. Instituto de Previdência, 10 milhões. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, R$ 122.000. Secretaria Municipal de Esporte, R$ 100.000. Secretaria de Assistência Social, R$ 1.950.000. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 5.323.000. Aqui há uma observação em que a Secretaria, que o gasto com saúde pública, você deve somar a Secretaria Municipal de Saúde com o Fundo Municipal de Saúde, fazendo um total de 11 milhões que será investido na saúde pública, de Governador Jorge Teixeira. E assim, esse orçamento é somente uma previsão, né? Então, conforme vai se executando no ano de 2025, poderá sofrer aí alterações, né? Esses 61 milhões aí poderá ser aumentado ou poderá ser reduzido conforme a sua arrecadação. E aqui a gente finaliza a audiência pública. A Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Planejamento, agradece a todos e estamos ali a dispor de eventuais dúvidas, poderão nos procurar ali na administração. Teremos a imensa oportunidade, né? E ficamos gratos de estar explicando para todos que estão ali procurando. No mais, muito obrigado. Agradecemos a quem nos acompanhou aqui e agradeço novamente a todos os técnicos da Secretaria Municipal de Administração que se faz aqui presente. Muito obrigado. Façam a todos presentes aqui.